Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Fábrica D. Para quem não me conhece, professor Dalton Cunha de História, e a gente vai dar continuidade aí a uma série de aulas que a gente já vem aí, vocês vêm acompanhando comigo aqui, né, ao longo do século XVIII, XIX, e a gente vai tratar hoje de um tema que é bastante interessante e que aparece com bastante frequência nas provas, tá? Que é o processo de independência do Brasil. Eu tenho N elementos conjunturais e de aulas anteriores para resgatar junto com vocês, para que a gente entenda esse processo. Não dá, evidentemente, para limitá-lo ao 7 de setembro de 1822, e é um grito do Ipiranga que jamais existiu, né? Mais uma vez, eu já estou sinalizando para você que no final da nossa aula aqui a gente vai quebrar mais um daqueles mitos da história. Mas, voltando, vamos começar do começo, como a gente sempre faz, né? Separei para ser o mais didático possível para você esse processo analisando dois momentos, né, que estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo e que se complementam. Primeiro, vamos pensar aqui nos fatores externos, para depois pensar nos fatores internos. O que eu estou colocando aqui como um fator determinante para o processo de independência? Para que aqui no Brasil, um determinado grupo da sociedade, já estou te dando aí uma primeira pista, um determinado grupo da sociedade começasse a levar adiante uma ideia que já vinha amadurecendo aqui dentro. Né? Foi a chamada Revolução Liberal do Porto, é um fator externo em Portugal isso aqui, tá? Em 1820. Para falar um pouquinho dessa Revolução Liberal do Porto, embora a nossa aula seja de História do Brasil, a gente evidentemente precisa contextualizar e ampliar aí um pouco o nosso quadro teórico. Eu venho falando com vocês que desde o início do século XIX, eu diria que desde o final do século XVIII, com a Revolução Francesa, a Europa vive um choque de ideias. De um lado, aquilo que eu costumo chamar de forças de transformação, a expansão das ideias liberais de um projeto iluminista liberal, um projeto de governo de Estado burguês, de um lado, e do outro, se chocando com esse projeto, aquilo que eu chamo de forças conservadoras, as forças aristocráticas, os governos absolutistas. O que nós trabalhamos aqui na nossa última aula sobre o período joanino? Que a figura de Napoleão Bonaparte foi uma das principais responsáveis pela expansão das ideias liberais pela Europa dentro daquela fase do Império, lembra? As conquistas militares de Napoleão dilataram as fronteiras do Império Francês e derrubaram coroas absolutistas na Europa. Daí que veio a estratégia, não a fuga de Dom João de vir para cá, você lembra disso? Pois bem, só que eu também sinalizei naquela aula que em 1815 Napoleão foi derrotado e aí veio uma reação conservadora do chamado Congresso de Viena. O Congresso de Viena representa essa reação das forças conservadoras que querem apagar do mapa europeu as abomináveis ideias francesas e restaurar o absolutismo e restaurar o modelo aristocrático, né, de sociedade de privilégios, enfim. Então, a gente parou no campo internacional, no campo europeu, o nosso contexto parou ali. E aí eu preciso dizer a vocês o seguinte, em face a esse Congresso de Viena, vão haver novas ondas liberais. Ou seja, a conclusão que a gente chega é a seguinte, as sementes liberais que Bonaparte espalhou pela Europa, elas germinaram sob raízes muito fortes. Não foi tão fácil para o Congresso de Viena dizer assim, olha, daqui para frente, vamos apagar as ideias liberais, vamos fingir que esse projeto francês, napoleônico, burguês, não existiu e vamos restaurar as forças aristocráticas, conservadoras, absolutistas. Não foi simples assim. E houve reações a esse projeto. E essas reações aconteceram em ondas liberais que ocorreram na década de 20, olha aqui, ó. Na década de 30, a gente não vai entrar nesse campo, e uma muito importante no ano de 1848, que você vai trabalhar nas suas aulas de História Geral. Então veja, a Revolução Liberal do Porto, ela se encaixa dentro dessas ondas liberais que ocorreram pós-Congresso de Viena, e elas representam uma reação dessas forças transformadoras que nós aqui convencionamos chamar de liberalismo. Ela representa uma reação dessas forças transformadoras às tentativas de restauração do Congresso de Viena. E eu especialmente vou dizer o seguinte para você. Essas ondas liberais, elas ocorreram basicamente na Península Ibérica. Eu tenho uma acontecendo aqui em Portugal, na cidade do Porto, e uma em Cádiz, na Espanha,
e também na América. Eu vou deixar a América para o final da nossa aula, mas já guarda essa informação, tá? Então, se eu tenho uma revolução de caráter liberal acontecendo em Portugal, o que ela pretende? O que ela deseja? Pô, Dalton, por tudo que você já me falou, me parece que a burguesia portuguesa, ela se levanta contra o absolutismo de Dom João, que está no Brasil ainda, e vai desejar acabar com aquele absolutismo. É um movimento liberal. Exatamente. Por isso é que um dos objetivos dessa burguesia do Porto era a chamada constitucionalização. Olha aqui, ó. Eu quero criar uma constituição para Portugal. Em que medida que constituições podem ser ferramentas limitadoras da autoridade de um monarca? Ora, vamos lembrar do exemplo francês. Vamos lembrar do exemplo inglês. Aonde reside, num Estado constitucional, a autoridade? Na vontade do governante? Não, naquele conjunto de leis, naquele conjunto de regras. Ora, na medida em que a burguesia portuguesa, que se rebela na cidade do Porto, deseja limitar os poderes de Dom João, que, repito, continua no Brasil aqui em 1820, tá? No momento em que a burguesia portuguesa deseja limitar os poderes de Dom João a partir de um conjunto de regras, o absolutismo de Portugal tenderia a acabar. Ele tenderia a se transformar numa monarquia, continua monarca, mas não uma monarquia absolutista, uma monarquia constitucional, onde a autoridade agora reside nesse conjunto de regras. Pô, Dalton, legal. É mais ou menos o exemplo britânico, como você me falou, pós-Revolução Gloriosa, 1688. É um exemplo muito próximo do que aconteceu na França, pós-tomada da Bastilha, quando, pelo menos até o período jacobino, né, até a execução de Luís XVI, Luís XVI continuou como rei da França. Só não era mais rei absolutista, era um rei constitucional, cuja autoridade fora limitada por este documento. Então você veja que Portugal, uma conclusão que a gente pode tirar, foi contaminado com essas ideias liberais. Agora eu queria chamar sua atenção para um segundo grande objetivo desse movimento, que era chamada, se liga agora, recolonização. Recolonização. Agora estou me referindo diretamente ao Brasil. Devagar, tá? Veja, o Brasil ainda é colônia. Ainda que seja um reino unido, a relação entre Portugal e o Brasil é uma relação ainda colonial, com todas as limitações oriundas do período joanino que a gente vai avaliar já já, tá? Então, qual é o sentido dessa expressão? Aquilo que eu sempre falo para você, não fica decorando palavra, tenta entender. O que essa expressão recolonização ela deseja nesse momento? A burguesia portuguesa, ela quer a volta do chamado pacto colonial. Traduzindo isso numa linguagem bem fácil para você entender, o que a burguesia portuguesa quer é o fechamento dos portos. Porque o pacto colonial ele acabou quando Dom João, em 1808, abriu os portos às nações amigas. O Brasil já vive com o liberalismo econômico, tem liberdade comercial. E a burguesia portuguesa não deseja isso. Ela quer recolonizar o Brasil, percebe que é uma análise econômica, ela quer a volta do pacto colonial, ela quer o fechamento dos portos. Aí você que está atento pode fazer uma pergunta que pode ser interessante. Você vai me dizer o seguinte, Dalton, pacto colonial faz parte de uma agenda conservadora. Perfeita a sua análise. Então como é que esse objetivo de lógica conservadora pode estar na pauta de uma revolução chamada de liberal? Me parece paradoxal, incongruente, e é. Eu já disse isso aqui uma vez e vou dizer outras tantas para você. Incongruências e paradoxos fazem parte da história. Isso aqui não é matemática, eu não vou te dar um resultado exato nunca. E já disse a vocês um outro detalhe. Qualquer segmento da sociedade, partido político, você mesmo aí que está me vendo, nós sempre vamos defender uma determinada ideia até o ponto em que ela nos interessa. E interessa muito para a burguesia do Porto, para a burguesia portuguesa, limitar os poderes do rei, questionar o absolutismo, isso é uma agenda liberal. Mas a essa burguesia não interessa que a Inglaterra continue concorrendo aqui nos mercados brasileiros. A burguesia portuguesa está muito mais interessada em fechar os portos e voltar a ter o Brasil como um mercado exclusivo seu. E isso, de fato, não é uma demanda liberal.
É uma demanda conservadora ligada ao colonialismo, que era a prática do antigo regime. Então, de fato, é um paradoxo. E aí você tem até uma segunda pergunta que você pode me fazer. Dalton, por que que uma burguesia, que em tese abraçaria a causa do liberalismo econômico à moda de Adam Smith, ela quer um mercado só para si, ela quer a volta do exclusivismo metropolitano, ela quer a volta do pacto colonial? Isso não é difícil de entender. Vamos lembrar? De 1500 a 1808, a burguesia portuguesa, os comerciantes de Portugal, estavam sentados no conforto, estou te falando de aí de 300 anos, estão assentados no conforto de ter um mercado exclusivo para si. Não tinha que se preocupar com concorrência. E de uma hora para outra, a partir de 1808, essa burguesia portuguesa, que é uma burguesia que não se pode comparar com a britânica, por exemplo, vamos lembrar que Portugal ainda é um país agrário em pleno século XIX, enquanto a Inglaterra, por exemplo, por aqui, por volta de 1820, já dá os primeiros sinais que vai passar por uma segunda fase de revolução industrial. Então, a burguesia portuguesa não tem como concorrer aqui nos mercados brasileiros com a agressividade da burguesia britânica, com a produção industrial britânica que chega mais barata que os produtos ingleses. Não se esqueça dos tratados de 1810. Então, existe uma lógica. É paradoxal na medida em que você esbarra essa expressão aqui, liberal, liberalismo, com recolonização. E eu concordo com você, é paradoxal. Mas existe uma lógica. Beleza?